Olá, meus amigos, vamos focar no direito penal aqui só um pouquinho. Nós estamos iniciando mais um novo projeto. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, eu sou advogado criminalista, sou professor e escritor e agora estou iniciando aqui o canal no YouTube para nós tratarmos sobre de tudo que há de mais apaixonante no direito penal, no processo penal, na execução penal e também na advocacia criminal. Aqui embaixo eu deixei os meios de contato comigo, meu e-mail, o meu Instagram. Siga lá no Instagram, @victoremidio.advogado, ADV, melhor dizendo. Não deixe de seguir o canal também para você acompanhar todas as novidades daqui para frente. E para iniciar esse projeto, eu preparei um tema muito interessante, um tema que eu gosto bastante, que é o comportamento da vítima enquanto circunstância judicial. A circunstância judicial do comportamento da vítima. A gente sabe que quando o assunto é direito penal, quando a gente fala de aplicação da pena, ou seja, o juiz ele reconhece que aquela pessoa, que o réu, ele merece ser condenado. O juiz entende que há prova, melhor dizendo, de autoria, ou seja, que aquela pessoa é a autora dos fatos e reconhece também que aquele fato constante na denúncia é um fato criminoso. A partir daí, o juiz ele passa a fazer a aplicação, a fixação da pena. E o sistema utilizado pelo direito penal brasileiro é o chamado sistema trifásico, ou sistema de Nelson-Hungria. E no que consiste esse sistema? Basicamente, o próprio nome sugere, nós vamos ter 3 etapas. A primeira delas é o reconhecimento, é a análise da presença ou não das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Aguenta aí só um pouquinho que a gente já vai falar sobre elas. Depois o juiz vai analisar se estão presentes as agravantes ou também as atenuantes. E por fim, o juiz vai verificar se estão presentes as causas de aumento ou de diminuição de pena. Basicamente esse é o sistema trifásico. Mas hoje nós vamos focar exclusivamente na primeira fase da dosimetria da pena e especificamente numa das circunstâncias judiciais. Essas circunstâncias judiciais elas estão inseridas no artigo 59 do Código Penal. Eu peço licença aqui para fazer a leitura. Olha o que diz o artigo 59. Ele diz que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, atenção nessa expressão, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, as penas aplicáveis, a quantidade de pena, o regime inicial de cumprimento de pena, se é fechado, é semiaberto, é aberto, e a possibilidade de substituição de eventual pena privativa de liberdade, por exemplo, por uma pena substitutiva ou por uma pena restritiva de direitos, como a gente diz normalmente. Vejam que é um artigo que trata de bastante coisa, há muitas informações, mas para esse vídeo só uma delas vai nos interessar, que é o comportamento da vítima, a circunstância judicial do comportamento da vítima. Eu vou te contar um segredo. Há situações em que a vítima, do ponto de vista criminológico, ela contribui para a prática do crime. Se não fosse o comportamento da vítima, em maior ou menor escala, o crime não teria ocorrido. Mas essa não é a regra. Isso são situações excepcionais. A regra é que a vítima não contribui para a prática do crime. Mas há situações, como eu já adiantei, que a vítima pode sim contribuir para a prática criminosa. Isso tem impacto na aplicação da pena? Tem impacto na aplicação da pena. Vou dar alguns exemplos. A doutrina, por exemplo, traz a situação do indivíduo que vem ali conduzindo o seu veículo automotor durante a noite, por exemplo, e com os faróis apagados. E aí, numa direção oposta, vem um indivíduo conduzindo o seu veículo corretamente, obedecendo às regras de trânsito, a velocidade dentro do permitido, e aí há uma colisão entre esses veículos. Pensa bem, se aquele sujeito não tivesse dirigindo, por exemplo, em alta velocidade, com os faróis apagados, uma via noturna, ele não teria, muito provavelmente, colidindo com aquele que estava dirigindo de forma cuidadosa, de forma
prudente. Então, nesse caso, o comportamento da vítima contribuiu decisivamente para o resultado. Vamos supor que esse indivíduo aí que estava com o farol apagado veio a óbito, faleceu. Se ele não tivesse dirigido daquela forma descuidada, com os faróis apagados, o acidente não teria ocorrido e muito provavelmente ele não teria morrido, certamente ele não teria morrido. Então veja que nesse caso o comportamento da vítima foi decisivo. E quando o comportamento da vítima foi decisivo, a responsabilidade daquele que se envolveu no acidente, daquele outro indivíduo, ela tem que ser afastada. Ele não pode responder por homicídio culposo, ele não pode responder por crime algum. Mas há situações em que o comportamento da vítima ele influencia a prática do crime. Mas ainda que a vítima não tivesse contribuído para a prática do crime, o crime teria ocorrido. Só que o fato de a vítima ter contribuído vai diminuir um pouquinho a pena. Vai diminuir um pouquinho ali o desvalor sobre o resultado que o sujeito provocou. Vou dar um exemplo clássico. A gente costuma falar no direito penal que não existe a chamada compensação de culpas. Ou seja, o fato, por exemplo, de a vítima ter atravessado a rua fora da faixa de pedestres, ela não afasta a responsabilidade penal do motorista que cruzou a rua, por exemplo, quando o sinal estava fechado para veículos. E houve um atropelamento e a vítima veio a óbito, ela se feriu gravemente. O comportamento da vítima contribuiu? Sim, porque ela também não poderia ter atravessado fora da faixa de pedestre. Ela, naquele momento, ou no meu exemplo, ela estava onde não deveria estar. Mas se o sujeito também não tivesse conduzido ali o seu veículo de maneira descuidada, de maneira imprudente, ele não teria provocado o acidente. Então ele vai responder criminalmente? Vai. No meu exemplo, ele vai ser condenado criminalmente? Muito provavelmente vai. Mas por conta da contribuição do comportamento da vítima nesse evento danoso, nesse evento criminoso, é bem provável que ele venha a ter a sua pena diminuída. A gente costuma dizer que essa circunstância judicial do comportamento da vítima é uma circunstância neutra, porque, em regra, a vítima não contribui para a prática do crime. Então, se a vítima não contribuiu, o sujeito ele não vai ser beneficiado, não. A pena dele não vai ser diminuída. Só vai ser diminuída se a vítima tiver contribuído decisivamente para a prática criminosa. E aí nós vamos ter alguns exemplos clássicos aí da doutrina e alguns até polêmicos. O exemplo mais clássico talvez seja na esfera dos crimes sexuais. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, quando o professor foi falar disso, muita gente ficou revoltada. Porque tem doutrina que diz, por exemplo, que a pessoa que se envolve no mundo da prostituição, ela está mais suscetível a ser vítima de crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, um estupro. Mas não é que o fato dela ser, por exemplo, uma garota de programa, justifique o abuso sexual que ela tenha sofrido. Não justifica, mas pelo menos torna a situação menos censurável, porque ela se coloca numa posição de vulnerabilidade. E quando nós estamos falando de comportamento da vítima, a palavra-chave é essa: vulnerabilidade. A palavra-chave é vulnerabilidade. Repito, a pena do sujeito vai ser diminuída porque a própria vítima se colocou numa situação, numa posição de vulnerabilidade. Obviamente que se a culpa for exclusiva da vítima, o sujeito ele não pode responder criminalmente, muito menos ser condenado. Mas quando a culpa é dividida, a responsabilidade é dividida, a vítima se coloca numa posição de vulnerabilidade, o sujeito ele responde, se houver provas, se existirem provas, ele será condenado, mas terá uma diminuição de pena porque a própria vítima se colocou nessa posição de vulnerabilidade. Então é só lembrar, o exemplo clássico, essa situação da prostituição. Outra situação também, inclusive que já foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o sujeito, por exemplo, que sai do carro, mas deixa a chave na ignição e o carro com a porta destrancada. Olha aí, e aí vem um sujeito muito esperto, vai lá e subtrai o carro, vai embora, leva o carro embora. Justifica o furto é uma situação justificável? É óbvio que não.
Mas se a vítima, nesse caso, tivesse tomado os cuidados, se ela não tivesse saído e não tivesse deixado o carro aberto, com a chave na ignição, dificilmente teria ocorrido o crime. Então veja que a própria vítima se colocou numa situação de vulnerabilidade e, por conta disso, a pena do sujeito, do furtador, vamos dizer assim, do ladrão, ela vai ser reduzida. Ele faz jus a essa diminuição por conta do comportamento. Uma outra situação também, imagine que o indivíduo está ali num ônibus lotado, ele acabou de receber o pagamento dele, e aí ele pega a carteira dele, tira o dinheiro e começa a contar ali na frente de várias pessoas. Vem um rapaz muito esperto, pega a carteira e leva embora. Nesse caso, justifica o furto? Óbvio que o furto não é justificável, mas a vítima também foi descuidada e, por conta desse descuido, esse comportamento da vítima contribuiu sim para a prática criminosa. Então, quando a gente fala de comportamento da vítima, só para finalizar, é isso. É quando a própria vítima, ela de alguma forma contribui para a prática criminosa. Em regra, a vítima não vai contribuir, ela é vítima, mas há situações em que ela própria se coloca numa posição de vulnerabilidade, a ponto de que se ela não tivesse se colocado nessa posição, o crime não teria ocorrido. Esse é o nosso tema de hoje e aqui estão as referências bibliográficas, inclusive 2 livros excelentes para quem quer ter pelo menos um contato diferenciado com o direito penal. A obra do professor Guilherme Nucci e também a obra dos professores João Paulo Martinelli e Leonardo Schmidt de Bem. Essa última, inclusive, eu recomendo demais, porque há muitas teses inovadoras e há muita discussão doutrinária que foge do senso comum. E se você gostou desse vídeo, obrigado por ter acompanhado até o final. Não deixe de seguir o canal para a gente iniciar com tudo. E também, se você tiver gostado da discussão, deixa aqui um comentário que vai ser um prazer para a gente discutir. E por fim, estão aqui as minhas redes sociais para quem se sentir à vontade para entrar em contato. Vai ser um prazer também conversar com vocês lá pelo meu Instagram. Obrigado e até o próximo vídeo.